E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Para falar hoje sobre a apresentação do Luan Pérez, né? Estivemos lá na Vila Belmiro hoje para conversar com o Luan, né? Ele que tinha bastante coisas para explicar sobre o seu tempo lá no futebol turco, sobre toda a negociação. Ele falou bastante, né? Que a negociação até demorou um tempinho, enfim. E sobre a lesão dele, que vai ser o tema principal desse vídeo. A lesão que não foi LCA, né? Todos os lugares estavam dando que foi LCA e o Luan explicou justamente na minha pergunta. Que bom que ele explicou que ele não teve um LCA, né? Bom, em vez de eu ficar aqui falando, escutem o Luan explicando aí essa lesão e daqui a pouco a gente volta. Luan, aqui, bom dia, boa tarde, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Cara, você falou que teve, além do LCA, você teve uma outra lesão, que foi, até peguei os jogos aqui para ver, foi depois de um jogo contra o Rennes, né, pela Europa League, e aí você acaba voltando só 3 meses mais ou menos depois, né, 2 meses e meio, enfim, contra o Galatasaray. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lesão, como é que foi, qual foi, né, porque até particularmente eu tive dificuldade de achar pesquisando antes. E uma segunda é, você passou por dois estilos de futebol muito diferentes na Europa, né? O que que você acha que pode agregar no seu futebol e para usar no futebol brasileiro também? Obrigado. E, e não, então, é uma questão muito engraçada, porque o Fenerbahçe acabou não explicando direito a lesão que eu tive. Eu nunca tive LCA, eu não tive LCA em nenhum momento. Eu só tive uma lesão na minha carreira até hoje, que foi no Fenerbahçe, chocando na trave lá contra o Rennes na Europa League, que eu tive LCP. A minha tíbia, eu bati na trave, minha tíbia foi para trás e no movimento de trás rompeu o ligamento posterior, não é o anterior, igual quando você tem torção, né? Então foi o LCP normalmente se rompe quando você bate carro, que né, te prensam ali, sua perna vai para trás. Foi a mesma coisa, eu bati com tudo na trave, minha tíbia veio para trás e rompeu o cruzado. Só que o cruzado nem sempre você precisa operar. Você pode fazer um tratamento conservador. E o Fenerbahçe optou em fazer um tratamento conservador comigo. E nós fizemos esse tratamento por 4 meses. Fizemos um tratamento conservador. E eu voltei a jogar. Me sentia bem ali depois do conservador. Falei, vamos voltar a jogar. Passou um jogo, 2 jogos, 3 jogos, eu acabei a temporada, mas eu falei, cara, não tá legal, tô jogando com dor, será que eu não precisava ter operado? Será que se eu tivesse operado não seria melhor? Não tava legal terminar a temporada, fomos campeão da Copa, inclusive fiz o meu gol que eu comentei foi nessa época que eu tava sem o ligamento no caso, mas eu não tava confiante, tava inseguro. E aí quando nós voltamos de temporada, né? Voltamos para a pré-temporada, eu falei, cara, num primeiro jogo, um playoff para a Europa League, eu joguei e eu falei, cara, não dá mais para continuar assim. Aí eu fui num especialista na Alemanha, ele falou, Luan, se você não operar, você vai estar sempre convivendo com dor, vai ter problemas. Aí eu falei, vamos operar então. Aí foi onde eu parei 8 meses e agora estou retornando. Essa foi essa única lesão que eu tive. Ah, sim, com certeza. Experiências diferentes, futebol diferente, né? Então, a metodologia de trabalho. Então, fiquei muito feliz, como eu falei, de ter trabalhado com grandes nomes, grandes jogadores, grandes treinadores também, né? Caso do Mourinho agora, um treinador que eu achava que era de um jeito arrogante, mas é uma pessoa incrível, um cara nota 10 com treinamento fora de série também. Então, me sinto hoje mais preparado, mais pronto e futebol diferente também, um futebol mais rápido por lá, né, onde a grama está sempre molhada, então a bola acaba rolando mais. Isso eu estava falando hoje com o Azul, preparador de goleiro. Para mim, agora voltando, é o que eu mais vejo diferença. Eles molham o campo aqui, mas parece que o campo acaba que não seca tão rápido que. E aí você já tem uma ação para fazer, mas a bola vem assim, o seu domínio acaba não sendo tão bom porque o campo não está molhado e você perde um segundo, e aí que parece que para mim esse é o maior detalhe que eu senti de diferença de lá para cá, né? O campo molhado que acaba fazendo seu jogo ser mais rápido e aqui um pouco mais lento e tendo que cadenciar um pouco mais. Então essa para mim é a maior diferença. Então, é uma ótima, uma ótima explicação mesmo. O Luan deixou bem claro como é que é, o que aconteceu, né? Por isso que até eu falei na pergunta, porque ele fica entre final de 2022, setembro, acho que foi dia 22 esse jogo com o Rennes, de 22 de setembro de 2022, e ele fica fora até janeiro, 9 de janeiro, 10 de janeiro, então são 2 meses, 3 meses e meio já, né, praticamente.
3 meses, enfim. E foi a mesma lesão de agora, então. Tentou o tratamento conservador, não deu certo, voltou a jogar com dor e depois preferiu operar, né? E aí retornou agora na pré-temporada, atuou aqueles 2 jogos lá na pré-temporada, mas não jogou nas partidas oficiais, né, do Fenerbahçe, seja pela Conference League, Conference ou Europa League, não sei que eles estão esse ano, sei lá, uma dessas duas aí, e nem pelo Campeonato Turco, que também já começou. Mas estava lá, estava treinando em forma, né, se não em ritmo de jogo, mas pelo menos em forma física, né? E que bom que ele explica, né? Porque essa lesão, e aí, claro, eu tô falando sem ter nenhum conhecimento, só de ler alguns textos, né? E pela própria explicação do Luan, né? O LCA, ele é a lesão da torção, né? Como o próprio Luan falou. E essa do posterior, né? Que seria o LCP, é o ligamento. Esse é o ligamento que liga. O ligamento que liga é ótimo, né? É o ligamento que conecta, o fêmur com a tíbia, né? Então a tíbia dele foi para trás, né, no impacto, e aí saiu do lugar. Então é uma lesão não comum, né, entre atletas de futebol, mas pelo que eu andei lendo, tem um índice de recuperação melhor até que o do LCA, né? Mas ele ficou muito tempo fora também, praticamente. Até por isso eu acho que o pessoal imaginou que fosse um LCA, né? Também opera e fica quase 1 ano, né? Então, o que é mais ou menos do LCA, enfim. Mas que bom, o Luan explicou direitinho aí sobre a lesão dele. E sobre as diferenças, né? Que eu emendei na mesma pergunta. Eu até queria que ele fosse um pouco mais específico, né? Tipo, na França se joga mais com a bola no pé, não sei, na Turquia é mais físico. Tô chutando aqui, obviamente, tá? Mas, que bom que ele explicou também um pouquinho de... Realmente, lá fora, não sei se é pelo campo, mas se é o cara que jogou lá, quem sou eu para questionar, né? Que o futebol lá roda mais, né? O futebol anda mais rápido, tem um ritmo muito diferente do futebol brasileiro, né? E, claro, isso também eu acho que entra na conta muito a arbitragem que picota muito o jogo aqui, os jogadores que demoram aqui, alguns jogadores pegam a bola e demoram muito para pensar no que fazer, alguns por falta de qualidade, outros por falta de entender que o jogo precisa ser mais rápido, mas aí são características, é claro, paciência, né? Mas uma outra parte até que eu queria que ele falasse, que eu não perguntei, claro, mas outros perguntaram e eu já vou explicar, sobre, além dessas diferenças, o que ele poderia trazer, né, do que ele aprendeu lá na Europa para cá. Acho que ele cita bem outras respostas da experiência e tudo mais, mas a função de terceiro zagueiro, /ala, /lateral, ala nem tanto, né, mas essa função dele, né, se colocou à disposição, claro, para atuar como um terceiro zagueiro, como um lateral esquerdo também, mas eu falei até terceiro zagueiro porque ele mesmo cita, né, como terceiro zagueiro com o Sampaoli aqui, porque o Luan era, muitas vezes, né, o Santos defendia, na época do Sampaoli, com o Luan, e aconteceu isso no Olympique também, né, no Olympique ele foi titular absoluto, sendo zagueiro e lateral esquerdo, e ele cita aí com o Jorge Jesus também no Fener, jogou bastante, né. Mas ele cita terceiro zagueiro porque na hora que o Santos atacava, ele era o terceiro zagueiro pela esquerda, né? Então tinha um cara a mais com essa qualidade com a bola no pé. Mas na hora que defendia, ele virava... o Santos defendia com uma linha com 4 jogadores, né? Então ele era o lateral esquerdo. Só que não era efetivamente lateral esquerdo, mas defendia como um lateral esquerdo, né? E era um zagueiro pela esquerda com essa qualidade. Então é um pouco diferente, né? Se ele for colocado como lateral esquerdo mesmo, lateral esquerdo para subir... Não é muito a dele, até já fez isso, um jogo ou outro com o Sampaoli mesmo, mas não é muito a dele. Ele seria um terceiro zagueiro que vira lateral esquerdo na hora de defender. Ou se o Santos jogasse mesmo com 3 zagueiros e defendesse com 5, né? Porque aí os 2 alas, vamos supor aqui o Sherman e o Souza, subiriam com liberdade e voltariam para defender uma linha de 5, né? Então o Luan tem um pouco dessa diferença também, de ser um terceiro zagueiro, atuar como terceiro zagueiro em alguns momentos do jogo, ou fixo, e ser o lateral esquerdo que vira zagueiro, ou o lateral que sobe, né? Então assim, vocês podem ver, tem muita diferença, tem muita função que dá para se fazer dentro da sua estratégia. Eu duvido que o Carille vai fazer qualquer uma, para mim ele vai colocar o Luan como zagueiro pela esquerda e só, e não duvido nada que tire o Jair do time, tomara que não, mas enfim. Mas é só mostrando, né? Tem muita condição de você fazer várias situações com um jogador versátil como o Luan. E ele disse que estaria, não está 100% ainda, tal, mas estaria à disposição para domingo já. O que eu escutei lá foi que ele não vai jogar domingo, mas vai para a partida. Deve ficar à disposição para jogar mesmo só na outra semana, na quinta-feira contra o Botafogo. Mas vamos ver, de repente ele já joga até no domingo, né? Sei lá.
Não sei se ele já vai entrar de cara também como titular. Eu acho difícil também, pra falar bem da verdade, viu? Mas é isso. Comenta aí o que você espera do retorno do Luan. E é isso, acho. Amanhã a gente volta. Valeu.